Hora de falar sobre o Corinthians. Augusto Melo não é mais presidente do Timão na noite dessa segunda-feira. Após reunião do Conselho Deliberativo, ele foi afastado do cargo. Só para você entender, o Augusto não pôde nem tirar suas coisas da sala da presidência. Espero que já tenha feito antes da reunião, porque depois que 176 conselheiros votaram a favor do seu impeachment contra apenas 57 contrários, ele foi afastado de forma sumária. A partir daí, ainda na noite dessa segunda-feira, Osmar Stabile assinou como presidente e passa a responder pelo clube até que uma Assembleia Geral de Sócios seja convocada para ratificar ou não o pedido de impeachment contra Augusto Melo. O Augusto, antes desse desfecho, chegou a dizer o seguinte, abre aspas, saio daqui muito feliz com o que conquistei. A minha parte eu cumpri. Com todos esses contratos, saio daqui com mais de 3 bilhões em arrecadação. Espero que tenham uma administração boa, porque o Corinthians está em um patamar de equacionamento de dívidas. O Augusto deixou bem claro que já se vê como carta fora do baralho, imaginando que os sócios vão aprovar o impeachment dele. Só é importante fazer um registro. Esses 3 bilhões citados pelo Augusto não conferem, ele está contabilizando uma série de dinheiro que ainda não entrou e talvez nem entre, como por exemplo no contrato com a Adidas. Só para completar em relação ao Corinthians, Augusto Melo de fato foi capaz de gerar receitas como nunca antes vistas. Capacidade de negociação dele nos contratos de TV com a Globo, de patrocínio master, foram bastante importantes. Mas a gestão dele vai ficar marcada pelo fato dele ser o segundo presidente da história do Corinthians a sofrer o impeachment, isso sem falar em prejuízos pesados, como no caso Matias Rojas, e uma série de escândalos, envolvendo venda de ingressos, escândalos na base, também o caso Vai de Bet e até permutas. De 0 a 10, que nota você dá para Augusto Melo como presidente alvinegro? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que tem em mãos uma proposta que pode chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais. A oferta é da Adidas e garantiria todo esse valor por um contrato de 10 anos se todas as metas e planos forem alcançados. Muito dinheiro, a gente está falando de mais ou menos 120 milhões de reais por temporada. Só a título de comparação, o Flamengo, que é dono do melhor contrato de fornecimento de material esportivo no país hoje, tem vínculo com a Adidas e pode faturar no máximo 90 milhões de reais. Já Atlético Mineiro e Cruzeiro, parceiros da Adidas há bastante tempo, faturam na casa dos 6 milhões de reais por ano. Mesmo valor aplicado ao Internacional, só para vocês entenderem a diferença gigante entre o que está sendo oferecido para o Corinthians em relação aos concorrentes. Importante dizer que esses números foram passados pelo Augusto Melo, que tenta escapar do processo de impeachment. Na segunda-feira que vem, lá no Parque São Jorge, haverá uma reunião do Conselho Deliberativo em que os membros do Conselho vão votar a favor ou contra o impeachment dele. Se houver metade mais um dos votos a favor do impeachment, ele é afastado na hora e é convocada uma reunião entre sócios para confirmar essa decisão. Importante contar também que o Augusto está reclamando do Conselho de Orientação do Corinthians. Segundo Augusto, o Corinthians tem se apressado para apresentar esse contrato da Adidas para o Core. E o Core tem afirmado que não há tempo hábil para a realização desse encontro antes da reunião que vai definir pelo impeachment do presidente ou não. E você, o que pensa sobre toda essa confusão? É a favor da renovação do contrato com a Adidas ou preferiria um acordo com a Nike? Dá para dizer, inclusive, que se abrir mão do contrato com a Nike, o Corinthians vai ter problemas na justiça, porque a Nike afirma que tem o direito à prorrogação automática do contrato. Bora falar agora sobre o Corinthians, que teve mais uma saída, agora de um patrocinador. A Epigás, plataforma digital de venda de botijões de gás, decidiu rescindir o seu contrato de forma bastante antecipada. O acordo só terminaria em fevereiro do ano que vem. A justificativa, insatisfação com questões contratuais. Confesso que estou atrás dos representantes da Apigás para tentar entender direito quais são essas insatisfações, se a série de notícias ruins em algum momento motivaram a empresa a deixar o clube. A Apigás que promete pagar o valor da multa rescisória pelo tempo de contrato que ainda tinha a vencer. Essa empresa estampava sua marca no tórax da camisa, ainda tinha direito a ativações em jogos e também no centro de treinamento. A má notícia a partir dessa saída é de que o uniforme corintiano passa a ter 5 espaços e a ausência de patrocinadores representa perda de dinheiro e de receita.
estão disponíveis para o mercado: tórax, barra inferior frontal, numeração, omoplatas e o verso do calção. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e um possível pacotão de reforços para a metade do ano. O Corinthians tem admitido a necessidade de melhorar seu elenco, mas também confirma que não há dinheiro para grandes investimentos. Ainda assim, 3 nomes surgiram nas últimas horas: Roberto Firmino, que já se declarou torcedor do Corinthians; William Arão, revelado na base do próprio Timão, além de Yerry Mina, que teve papel de destaque jogando com a camisa do Palmeiras. Quero explicar cada um desses nomes. Começando pelo mais importante, Roberto Firmino, atacante que pertence ao Ali, isso mesmo, da Arábia Saudita, contrato por mais uma temporada e por lá ele ganha 10 milhões de reais por mês. A tendência é que ele não fique, mas a questão financeira se torna um grande problema. De acordo com Samir Carvalho, jornalista e meu amigo que cobre o Corinthians, o Timão poderia ter a ajuda da patrocinadora Master Esportes da Sorte para tentar fechar essa negociação. Repito, operação das mais complexas. Apesar de o Firmino já ter se declarado corintiano e ter o sonho de defender a camisa do Timão, ele precisaria abrir mão de bastante dinheiro para que essa negociação avançasse. Poderia ser um substituto muito legal para Yuri Alberto, que ao que parece deve ser negociado. Já sobre o William Arão, está livre no mercado, o contrato dele com o Panathinaikos da Grécia não foi renovado. Inclusive o Panathinaikos já agradeceu aos serviços prestados e liberou o volante de 33 anos de idade para buscar um novo clube. Formação do interesse tanto no Arão quanto do Yerry Mina é de Facincani, jornalista que cobre mais o Palmeiras, mas que trouxe essa informação. Só para completar a respeito de Yerry Mina, outro cujo vínculo se encerra agora na metade do ano. Ele pertence ao Cagliari e esteve perto de virar reforço do Corinthians em janeiro do ano passado. Na última hora, por opção da esposa do Yerry Mina, ele permaneceu no futebol italiano, renovando o contrato com a equipe de Cagliari. Bora falar agora sobre o Corinthians para te atualizar sobre as negociações entre o Timão e o goleiro Santos, de 35 anos de idade, atleta que pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Atlético Paranaense. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, ou seja, o cara que detém os direitos econômicos do Santos. E há 2 respostas super importantes para você, torcedor corintiano. Em primeiro lugar, Marcelo Paz assegura que não houve nem sondagem nem procura do Corinthians em relação ao atleta. E para o Timão, Fortaleza só aceita fazer negócio com uma venda em definitivo. O empréstimo está completamente descartado. Santos, que foi emprestado ao Atlético Paranaense por lá, não tem conseguido jogar. Ele entrou em campo apenas uma vez na atual temporada. O Santos foi bem avaliado no Timão pelo técnico Dorival Júnior e pelo Fabinho Soldado, que é executivo de futebol. Tanto o Dorival quanto o Fabinho trabalharam com o Santos nos tempos de Flamengo. Então aquela ideia de que a gente teve de que a negociação pelo Santos seria a mais simples entre todas as especuladas, que envolviam também Tadeu, João Paulo, entre outras, ela cai por terra. Para contratá-lo, vai haver a necessidade da compra dos direitos econômicos junto ao Fortaleza. A gente pode imaginar algo na casa dos 5 milhões de reais. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.